Ok, pessoal, então a gente vai estudar um pouquinho a questão do Noé, Nor. Nós havíamos parado, se eu não me engano, página 42, versículo 8, ok? Então a gente vai estudar do versículo 8 até o versículo 17, tá bom? Vamos lá. Quem pode ler para mim o versículo 8? Elias, nosso orador, nosso narrador oficial. Vamos lá. Deus disse a Noé e seus filhos com ele: Eu mesmo estou fazendo uma aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês. Isso também inclui toda a criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais da terra, com vocês, todos que deixaram a arca, incluindo todo animal sobre a terra. Eu farei minha aliança com vocês e toda a vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é um sinal que eu estou estabelecendo para a aliança entre mim, vocês e toda criatura viva que está com vocês, para gerações eternas. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris será visto entre as nuvens. Eu não recordarei a aliança que existe entre mim, eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda alma viva em toda a carne. O arco-íris estará nas nuvens, e eu o verei para recordar a eterna aliança entre Deus e toda alma viva, em toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal de aliança que fiz entre mim e toda a carne da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Ham... Ok, então vamos até aqui. Então, ok, a gente leu esse trecho, eu queria explicar um pouquinho. O que aconteceu? Acabou o dilúvio. Só sobrou Noé e sua família. Então Deus virou para Noé e falou: Noé, agora eu preciso de um favor, eu preciso de uma coisa. Noé falou: Pois não, o que eu posso ajudá-lo? Deus falou: Frutificai-vos e multiplicai-vos e preenche a terra. Vamos agora popular essa terra imensa, só tem vocês. Deus falou: Deus, olha, o negócio é o seguinte, imagina que eu vou fazer filhos, netos, vou ter bisnetos, amanhã o senhor fica bravo de novo e traz um outro dilúvio, acaba com a minha família. Então não é melhor deixar como está já? Né? Deus falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui entre eu e você, ok? Você faz o que eu te mando, você faz o frutificai-vos e multiplicai-vos. E eu te prometo que eu não vou trazer de novo um dilúvio na face da terra. Não vou acabar com toda a humanidade como eu fiz agora. E o sinal desse pacto será o arco-íris. Ele mostrou um arco-íris no céu. Deus falou: quando eu tiver com vontade, quando o mundo merecer ser destruído outra vez, eu vou colocar esse arco-íris no céu e não vou trazer o dilúvio pelo mérito do pacto que eu fiz com você. Ok? Então, inclusive, existe uma brahá que a gente faz, que a gente vê o arco-íris no céu. Quando a gente vê o arco-íris no céu, tem o Sidur, que a gente agradece a Deus que Ele é fiel no pacto, que Ele cumpre o pacto, que Ele não esquece o pacto. A gente sempre faz isso, certo? Então, arco-íris não é um bom sinal, é um sinal teoricamente ruim, que Deus está com vontade de outra vez, o mundo merece outra vez o dilúvio, certo? Teve algumas gerações, como por exemplo a geração do Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu o Zohar. Durante a geração dele não teve o arco-íris no céu uma só vez, porque o mérito dele era tão grande que ele por si só protegia o mundo inteiro. Mas de uma maneira geral, quando tem arco-íris, então não é um bom sinal, certo? Inclusive está escrito nos livros que as pessoas ficam falando: olha o arco-íris, que bonito, né? Não é para falar assim, porque está escrito que você olha, faz a brahá e não fica mostrando para todo mundo,
Porque não é um sinal bom, certo? Mas enfim, agora, esse pacto aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu mostrei no último curso de Kabbalah, que é assim. Como é que chama a numerologia judaica que a gente costuma... Gemátria. Gemátria é numerologia hebraica, certo? A soma em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Então, cada palavra tem um valor. E as palavras, às vezes, que têm o mesmo valor numérico, mostra que tem uma conexão entre elas. Ok? Por exemplo, Mashiach, quanto equivale? 358. Ok? Nahash, que é cobra, serpente, quanto equivale? 358. Ok? Mesmo valor. Sinal que tem alguma conexão. E qual a conexão da cobra com Mashiach? Essa eu falei para vocês já. Não? Qual que é? Não falei? O Mashiach, ele vai consertar o pecado da cobra, da serpente, do Adão e da Eva. Antes do Adão e da Eva, o mundo era perfeito, só tinha bondade, era um paraíso. E a vida era eterna, as pessoas viviam eternamente. O Mashiach, ele vem consertar esse pecado. E depois, então, do Mashiach está escrito, vai morar o lobo com carneiro, o lobo vai morar com carneiro, como era no paraíso. E o leão vai comer feno junto com a vaca, como era no paraíso. Eles não eram carnívoros, os leões. Que o menino pequeno vai colocar a mão na toca da víbora, porque os animais não vão ser maléficos, vão voltar a ter vida eterna, como era antes do paraíso. Então o Mashiach, ele vai consertar o pecado da cobra, o mundo vai voltar como era antes, certo? Então por isso que eles têm o mesmo valor numérico. Então toda palavra em hebraico que tem o mesmo valor numérico, eles têm uma ligação. E às vezes não somente o mesmo valor, quando é o dobro, o triplo, tem os estudos, esse estudo é chamado de Gemátria. Só que existe um estágio mais avançado da Gemátria, que normalmente não se estudam na Yeshivot, é menos conhecido. É o Gemátria que está ligado com geometria. Geometria, o que é geometria? Geometria, certo? Porque existe também o estudo das palavras na Torá ligado com as formas geométricas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Todo número que está ligado ao quadrado indica a perfeição. Então, por exemplo, o 4, que é o quadrado de 2, o 9, que é o quadrado de 3, o 16, o 25, o 36, e assim por diante. Ok? Aquilo que está ligado com esse valor numérico, de alguma maneira ou outra, está ligado com a perfeição. Por quê? Porque, vocês se lembram quando a gente falou das Sefirot? A gente falou que existem, Deus criou no mundo 10 atributos, 10 Sefirot. Ok? Que nisso, o mundo inteiro é baseado nessas 10 Sefirot. Certo? Ok. Essas 10 Sefirot, elas são compostas de 10. Deixa eu tentar explicar melhor. As 10 Sefirot são Chokhmah, Binah, Dat, Hesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Sabedoria, inteligência, compreensão, bondade, severidade, beleza, vitória, esplendor, fundação e reinado. São as 10 Sefirot com qual Deus criou o mundo. Então, bondade e severidade, elas não são somente pontuais. Existem também a severidade da bondade, a bondade da severidade, a inteligência da bondade, e assim por diante, ok? A gente não vai entrar muito em detalhes hoje, que a gente vai já sair do assunto que a gente quer ensinar hoje aqui. Mas, existem então, essas 10 Sefirot, elas se combinam e formam 100 Sefirot. Quando elas estão pontuais, é só 10, aquilo está faltando ainda. Quando elas são 100, uma é composta das outras 10, então aqui você tem uma perfeição. Ou seja, em cada Sefirah, por exemplo, Malchut tem mais 10 Sefirot. Sim. Você tem a bondade de Malchut, a sabedoria de Malchut. Ok? Por exemplo, um exemplo fácil. Uma criança atravessou a rua, uma criança pequenininha, fez uma criação. 2 aninhos. E você não quer que ela faça mais. Aí você dá uma palmadinha no bumbum dele. Ok? Bate nele um pouquinho.
Isso é bondade ou isso é severidade? Severidade? Com bondade. Oh, então é severidade da bondade. Porque você quer o bem dele, você quer que ele seja um menino comportado, educado, ou que não atravesse mais a rua sem olhar, ou que não bota a mão na tomada. Ele não entende ainda a explicação. Ele não entende palmada. Certo? Então, você faz uma coisa severa, mas para o bem dele. É a severidade da bondade. Ok? Severidade pura pode ser ruim aqui. Só bondade, se abraçar ele depois que ele botar a mão na tomada. Oi, oi, oi. Né? Também é ruim. Então, quando você tem a severidade da bondade, aí está completo. Está perfeito. Então, quando você tem números quadrados, demonstram plenitude, perfeição. Está escrito na Torá que depois da época de Pesach, de Páscoa, então a gente tem que contar 7 semanas plenas, temimot, completas. Por que completas? 7 vezes 7, 49. É um número quadrado. Certo? Não são 5 semanas. São 7 semanas, 7 vezes 7. Então isso demonstra a plenitude. Ok? Então, assim, essa é a história dos números quadrados. Então, quando você pega uma palavra e você soma os números dela, e ela te dá um número quadrado, então você tem uma coisa plena. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem uma reza que está escrito no Sidur, nas bênçãos matinais, que é assim: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asa nisha. As mulheres vão me desculpar, não vão ficar bravas comigo, mas está escrito assim: a gente agradece a Deus que não me fez uma mulher. Como? Então, assim, o judaísmo ele não é machista, certo? Por que está escrito isso? Existem outros livros que tem um outro trecho que a mulher fala. Em vez de falar isso, ela fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kirtzono, que me fez de acordo com sua vontade. Ela agradece a Deus que fez ele de acordo com a vontade de Deus. Aí a associação das mulheres contra o machismo vai falar, mas ainda é machismo, né? Por que ela deve justificar Deus que fez ela de acordo com a vontade de Deus, né? O que ela pode fazer? Deus quis assim. Então, mas a explicação não é bem assim. A explicação é que Deus, quando criou o ser humano, no primeiro momento, ele, antes de criar na prática, ele desenhou o ser humano perfeito. O ser humano perfeito era a mulher. Então por isso que a mulher fala que me fez de acordo com sua vontade. Ela é a perfeita. E o homem é uma derivação. Vocês querem ver que isso bate numericamente? Então funciona assim, olha. Vamos fazer aqui. Em hebraico a palavra mulher é Nashim. Vocês já sabem letras de forma, não? Com o Rafael vocês aprenderam? Vamos botar a letra de mão mais fácil, né? Assim. Nashim. Mulheres, ok? Vamos fazer a conta então, quanto é que vale Nashim? A letra Nun, vocês sabem quanto vale? Se lembram? 50, muito bem. Dá pra ver daí? A letra Shin vale quanto? Um pouco mais. 300, muito bem. Letra Yuda? 10. E a letra Mem? 40. Quanto que dá? 400. 400 é o quadrado de quê? 200. De 20. 20 ao quadrado dá 400, certo? Então, mulheres estão ligadas com a perfeição. Estão ligadas com plenitude. Então, quando a mulher ela fala de manhã que me fez de acordo com sua vontade, é porque essa era a vontade de Deus no ser humano. E houve uma derivação. Sabe que cientificamente eles provaram isso agora? Porque eles viram que quando o embrião ele é criado, então naquele momento ele tem como é que chama? O Y, não X, o cromossomo Y, né?
E na sétima semana, na sexta, sétima semana, parece que se há uma mutação para X, ele vira homem, senão ele continua mulher. Então, Deus fez o ser humano perfeito era mulher, e nós somos a derivação, que saiu errado. As mulheres não precisam se sentir inferiorizadas quando a gente fala, quando elas falam que me fez mulher. Tanto ao contrário, muito pelo contrário. Um outro exemplo que a gente pode dar para esse assunto de perfeição. Hoje eu já sei como agradar minha mãe. Pessoas dizem namorada e agrada. Um outro exemplo para isso é. Quer ver? Vamos fazer uma outra conta então. Um pouquinho mais longo. Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Vamos ver quanto que dá? Baal Shem Tov. Israel, ok? Vamos botar aqui embaixo. Baal Shem Tov. Então vamos fazer a conta, ok? Yud, quanto que vale? 10. Vou botar aqui 10. Shin? 300. Uresh? 200. Quanto que vale o Aleph? 1. E o Lamed? 30. Quanto que dá? 541. Ok. Baal vale quanto? 2. Quain? Quanto? Vamos aí? 70. E o Lamed? 30. Quanto que dá? 202. Muito bem. Shem, vamos calcular quanto vale? 300 e 40. Que dá no total 340. E Tov? Tet vale quanto? 9. Vav? 6. O Beit? 2. Quanto que dá? 17. Agora vamos somar então tudo isso aqui. Vamos ver quanto que dá. 541 com 102 com 340 com 17. Quanto é que dá? Vamos ver. 1 mais 2 dá 7. 10 vai 1. 10 vai 1. Então, 1 mais 1, 2, mais 8, 10, vai 1. Ok? 5 mais 3, mais 2, 10. Dá 1000. 1000 é 10 ao cubo. Ok? Que demonstra então uma perfeição maior ainda. Ok? Então, Israel Baal Shem Tov, que era o fundador da Hassidut, ele está ligado com uma perfeição maior ainda, com a plenitude. Ok? Muito bem. Agora a gente tem. Vamos colocar aqui. A gente tem outra forma geométrica que a gente pode mostrar hoje. Tem várias formas geométricas, ok? Você tem, por exemplo, o Magen David, a estrela de Davi, também é uma forma geométrica. Certo? São 12 triângulos. Você tem Magen Shlomo, que é menos conhecido, mas existe na Kabbalah. 5, exatamente. Você tem Magen Avraham, que é 8. Então você tem várias formas geométricas pela Kabbalah, com suas funções também. Ok? Vamos aprender mais uma forma geométrica, que é o triângulo. O triângulo, como é que ele é feito? Ele tem um ponto aqui em cima. Ele começa com um ponto, ok? E depois vai descendo um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, até chegar na base, ok? Esse é o triângulo. Quando você desenha um triângulo, 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, vai aumentando. Triângulo é uma forma geométrica que está ligada com a criação do mundo, criação de alguma coisa, desenvolvimento de algo, a partir de um ponto. Você tem uma ideia inicial e aquilo depois se desmembra. A criação do mundo, no início só existia um, Deus, o Eterno,
que depois ele vai se, na criação, ele cria um mundo com muitas facetas, com muitos detalhes. Então, o triângulo está ligado com criação, com desenvolvimento de alguma coisa, de um processo. Então, vamos mostrar aqui no quadro o triângulo, ok? Você tem, por exemplo, triângulo começa com um ponto. O segundo triângulo, ele já tem 2. O terceiro triângulo, ele tem 3 pontos. O quarto triângulo, ele tem 4 pontos. E assim por diante. Aqui no quinto vai ter 5 pontos na base, assim por diante. Então, os números triangulares são 1, 3, 5, 6, ok? Aqui, 10, correto? Depois você vai botar mais 5 pontos embaixo desse 15, ok? E vai, 21, por aí. Existe uma fórmula matemática na geometria para calcular esses números. Que fórmula que é? Como é que você calcula quantos pontos tem um triângulo? Então, não é difícil. Você faz o seguinte. Você pega a base, pega o topo, joga esse ponto para cá. Pega a segunda linha, joga para a linha de baixo. Vai ter 2 linhas com 5. Se eu tenho... Então, a base seria igual à altura vezes alguma coisa. Então, a gente não quer calcular a área, a gente quer calcular os pontos, né? Como é que a gente calcula os pontos? Você faz assim, você pega, vamos fazer a função do triângulo, vamos colocar aqui, função do triângulo, certo? O número. Vamos chamar de... Você tem a base, que é um número que você está querendo calcular, mais 1, que é o topo, ok? Isso aqui você vai multiplicar o número de pontos que tem na base dividido por 2. Por quê? Vamos pegar um triângulo que ele tem, 20 pontos na base, ok? Se você junta a base com o topo, vai dar 21. Se junta a última linha antes da base com a segunda linha, vai dar 21. A antepenúltima linha, que são 18, você vai juntar com a terceira linha, 3, vai dar 21. Então, sempre que você for juntando, vai dar 21, ok? Então, é o número da base mais 1, vezes o número de colunas divididos por 2, a metade. Ok? Vezes o número de colunas dividido por 2. Ok? Então, a equação matemática para calcular o número do triângulo com base x é n mais 1 vezes n dividido por 2. Certo? Às vezes eles mostram n ao quadrado vezes n dividido por 2, que é a mesma coisa. Tá? N ao quadrado vezes n dividido por 2, ok? Muito bem. Vamos calcular, por exemplo, você pega a palavra inteligência. Sabedoria. Ok? Quanto é que dá? Vou escrever aqui. Entenderam? Tudo bem? Entenderam? Então, vamos calcular, por exemplo, a palavra Rohma. Ai não, escrevendo letra de mão, né? Quanto que dá Rohma? Sabedoria. Ré, 8. Pois o K dá quanto? 20. Pois o Mem, 40. Pois o Rei, 5. Quanto que eu tenho? 73, certo? 73. Agora a gente poderia calcular o triângulo de 73. Quanto é que dá um triângulo com 73 pontos na base? Quantos pontos temos aqui? Então a função era 73
ao quadrado mais 73 dividido por 2, certo? Vocês querem fazer na mão ou vamos usar a calculadora? Então faz, Elber. Quanto que dá 73 vezes 73? 5.329. 5.329. Mais 73, então? 5.402. 5.402. 5.402 divididos por 2. Isso aqui vai dar? 2.701. 2.701. Ok. Se você pegar a primeira frase da Torá, que está ligada com a criação do mundo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. No início criou Deus os céus e a terra. E você somar todas as letras, vai dar 2.701 exatamente. Então, nisso daqui foi? Está ligado à sabedoria. Exatamente. Tá. A criação do mundo está ligada com a sabedoria. É o triângulo da sabedoria, a criação do mundo. Se você pegar o Targum Onkelos, a tradução para o aramaico da Torá, fez o Onkelos. Onkelos, ele era neto de um César de Roma. Ele se converteu ao judaísmo e ele foi um sábio muito grande, uma pessoa muito especial. E ele escreveu a tradução da Torá para o aramaico. Dentro dessa tradução tem muitos segredos também. Quando ele traduz no início, Deus criou os céus e a terra. Ele traduz com sabedoria, Deus criou os céus e a terra. Com essa sabedoria, que vale 2.701, o triângulo dela, que equivale a toda a frase também. Legal, né? Muito bom, muito bom. Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar de evolução. O primeiro homem da criação foi Adão. A 10ª geração do Adão, quem foi? Noé. A 10ª geração de Noé foi quem? Abrão. Então, existiram etapas na criação e no desenvolvimento do mundo, que foi de 10 em 10 gerações. Foi Adão, depois veio Noé, depois veio Abrão. Vamos tentar calcular quanto que vale Adão, Noé, depois Abraham, Abrão. Ok? Quanto que vale, começar com Adão, quanto vale? 1, 4 e 40, certo? Quanto que dá? 45. Depois você tem Noé. Quanto que vale o Nun? 50. E o resto? 8. Então é 58. Abraham, Ale, vale quanto? 1. Beit? 2. O Reis? 200. O Rei? 5. E o Mem? 40. Quanto que dá? 248. Ok? Então vamos fazer a conta. 248 mais 45 mais 58. Quanto que vai dar isso tudo? Vou pegar a calculadora. Sim. 58 mais 45 mais 248. 351. 351. Ok? Aqui, se não me engano, está ligado a algum número quadrado. Qual que é? 19, eu acho. Faz 19 ao quadrado. Dá 361. 361. Então, já que a gente errou aqui. Botamos o... Bom. Posso depois verificar, não me lembro. Eu acho que seria É 55. Oi? Aonde? 58, então não seria 58. Não é o segundo. Não é quadrado. 248. 248 mais 48, mais 45, né? Mais 58. Aqui. 16, 5, mais 2, 10, 15, 250, tá certo a conta. 17 ao quadrado dá 361.
Toda vez tem mais alguma coisa aqui que eu não me lembro. Faz parte dessa evolução aqui. Ok? Ok, tudo bem. Muito bem. Então esse é o triângulo, ok? Agora, vamos ver então mais uma coisa bonita e interessante aqui. São os números, a forma geométrica ligada com o pacto. Ok? Como é que foi o pacto que Deus fez com Abrão? Se a gente abrir o Rumash, página 87. Então, na página 87, número lá embaixo, a gente tem o número 9, ele traz o seguinte. É o capítulo 15, versículo 9, Gênesis. Ele fala: Deus lhe disse ao Abrão: traze uma novilha de qualidade, uma cabra de qualidade, um carneiro de qualidade, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe tudo isso para ele, e Abrão os partiu pela metade, e colocou cada parte oposta à outra. As aves, no entanto, ele não partiu. Okay? Aí ele continua lendo, tal, e depois no versículo versículo 17, página 89, eu estou encurtando, tá? Ele traz: o sol se pôs e ficou muito escuro. Uma fornalha fumegante, uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Neste dia, Deus fez uma aliança com Abrão, dizendo a teus descendentes: eu dei esta terra do rio egípcio até o grande rio, o Eufrates. Então, assim, Deus fez um pacto com Abrão, prometendo a ele que lhe daria a terra prometida para o povo, para os descendentes de Abrão. Nesse pacto, como é que fez? Ele pegou alguns animais, partiu ao meio, o Abrão, colocou metade de um lado, metade do outro, numa simetria, e no meio passou uma tocha flamejante que Deus mandou, como se estivesse representando Deus ali passando. Ok? Então, geometricamente, pela Kabbalah, como é que a gente representa isso? São dois triângulos, uma simetria dos dois lados, com um ponto no meio. Assim, olha, aqui um ponto. Ok? Depois você vai construindo uma simetria em cada lado, que são os animais. Ok? Essa é a figura geométrica do pacto. Essa figura geométrica. Vocês percebem que são dois triângulos com um ponto no meio. Ok? Então, qual é a fórmula geométrica disso aqui? Então, n é igual a 2 vezes o triângulo mais 1. Ok? A fórmula do triângulo a gente já fez, que é o n ao quadrado vezes n divididos por 2. Ok? Então a forma desse aqui é 2 vezes o triângulo mais 1. Tá certo? Tá certo? Você corta aqui. A fórmula matemática dessa figura geométrica é n ao quadrado vezes n mais 1. N ao quadrado vezes n mais 1. Ok? Essa é a forma geométrica dos números do pacto. Correto? Correto. Muito bem. E aqui, se a gente for ver, 1 mais 3 mais 7 mais 13. Então vamos escrever 1, 3, 7, 13, assim por diante. Ok? Ficando que se bate na fórmula? Isso aqui equivale ao 0. 0 ao quadrado vezes 0, 0. Mais 1, 1. Isso aqui equivale ao número 1.
1 ao quadrado, 1. Aqui não vai bater. Uma coisa está errada em toda a nossa forma. Não é vezes. N ao quadrado mais N mais 1. É mais N. É mais. Ah, mais. Então tá bem. Ótimo. Então me salvou, André. Aqui é mais, tem razão, né? Boa. Então vamos dizer, aqui é 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 1. Mais 1, 3. Do 2, são 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Está aqui. Está aqui o 3. Então 3 ao quadrado, 9. Mais 3, mais 1, 3. Está aqui. Ok? Então essa é a forma do número dos pactos, do número do pacto. É tudo número clínico. Até aqui sim. Agora deixa eu ver depois se funciona. Depois vai ser o 16, 20, 21. Pode ser número primo. Interessante, né? Eu não pesquisei Não, 21 não é primo. 21 é dividido por 7. Então, Acho que até isso. Cadê? Mas o que é bonito daqui é o seguinte. Que tudo que está ligado com o pacto natural está ligado com esses números. Então, assim, a gente viu, acabou de ler o versículo que fala do pacto que Deus fez com Abrão, que ele ia dar a terra prometida, certo? Se você ler esse trecho, você vai achar uma vez a palavra pacto. Ok? Onde é que está? Qual versículo? Versículo 18. Neste dia, na página 89, capítulo 15, versículo 18. Neste dia, Deus fez uma aliança com Abrão. Ok? Então fez uma aliança. Uma vez só, está escrito aliança quando Deus prometeu dar a terra de Israel para os descendentes dele. Que está ligado então com o 1 aqui. Certo? Mas, eu posso fazer uma pergunta? Sim, Rogério. No caso, a estrela de Davi, são 2 triângulos. São 12. Se você Não, ver, sim, um para cima e um para baixo. sim. Mas se você começar a ver matematicamente falando, você tem que dividir isso em 12 triângulos. Cada aresta é um triângulo. E no centro você tem mais 6 triângulos. Eu estou vendo aquele número 13, se eu pegar e levantar e baixar o outro, dá a estrela de Davi. Só que tem um ponto, é verdade, mas tem um ponto do meio, né? Então, matematicamente não bate. Mas sim, né? Porque a estrela de Davi, você tira o ponto do meio, você abaixa, isso daqui é 12 pontos aqui. 6 e 6. Então, é o número 1, são 12 pontos aqui. Mas se você cresce ela, ele vai crescendo também nessa proporção, né? Agora, quando a gente vê, quando Deus fez um pacto com Moisés e com o povo judeu sobre a entrega da Torá, isso em Deuteronômio nós não temos aqui. Se a gente contar as vezes que está escrito pacto, aliança, você encontra 3 vezes lá o pacto que Deus fez com Moisés e com o povo judeu, referente à entrega da Torá. 3 vezes. É o segundo número da aliança. Se a gente for ver o número de vezes que está escrito aliança, o pacto, quando Deus fez o pacto com Abrão, referente à circuncisão, vamos contar então. Página 94. Capítulo 17, versículo 1. Então, vamos ler e a gente conta quantas vezes está escrito pacto ou aliança, tá? Se bem que na tradução, no hebraico tem 13 vezes a palavra brita, a gente vai ver. Vamos lá. Abrão tinha 99 anos de idade. Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Farei uma aliança, uma vez já, entre mim e ti, e eu te multiplicarei em grande número. Abrão caiu sobre sua face. Deus falou-lhe de novo, dizendo: Quanto a mim, eis minha aliança contigo, 2 vezes. Tu serás o pai de uma multidão de nações. Tu não mais serás chamado Abrão, teu nome será Abraão, pois eu te coloquei como pai de uma multidão de nações.
Eu multiplicarei teu número enormemente. Eu farei nações de ti, reis serão seus descendentes. Eu sustentarei minha aliança, 3 vezes já, ok? Então eu sustentarei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes depois de ti, através de tuas gerações. Uma aliança eterna, 4 vezes. Eu serei um Deus para ti e para teus descendentes, depois de ti. Para ti e tua semente eu darei a terra onde tu estás agora vivendo como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será tua eterna herança, e eu serei um Deus para teus descendentes. Deus então disse a Abrão: quanto a ti, tu deves guardar minha aliança. É a quinta, né? Quinta? Não. Quinta, né? Tu e tua semente através de suas gerações. Esta é minha aliança, 6, entre mim e entre ti e tua semente, que tu deves guardar. Tu deves circuncidar todo varão. Tu serás circuncidado através da carne do teu prepúcio. Essa será a marca da aliança, 7, entre mim e ti. Através de todas as gerações, todo varão será circundado quando tiver 8 dias de idade. Isso deve incluir aqueles nascidos na tua casa, assim como escravos comprados com dinheiro de um estranho, que não são teus descendentes. Todos os escravos, tanto os nascidos na tua casa, quanto os comprados com teu dinheiro, devem ser circuncidados. Essa será minha aliança, 8, na tua carne, uma eterna aliança, 9, ok? O varão incircunciso, cujo prepúcio não terá sido circuncidado, terá sua alma extirpada de seu povo. Eles cumpriam minha aliança. Quanto? 10. Ok. E aí ele continua. Deus disse a Abraão: Sarai, tua mulher, não a chames pelo nome Sarai, pois Sará é seu nome. Eu a abençoarei e a farei dar à luz a um filho. Eu a abençoarei de modo que ela será mãe de nações inteiras, reis serão seus descendentes. Abraão caiu sobre sua face e ele riu. Ele disse para si mesmo: Pode um homem de 100 anos ter filhos? Pode Sará, que tem 90 anos, dar à luz? Abraão disse a Deus: Que seja concedido que Ismael viva diante de ti. Contudo, tua mulher Sará dará à luz um filho. Tu deves chamá-lo Isaque. Eu guardarei minha aliança. Quanto que é já? 11. Com ele, como um eterno tratado para seus descendentes. Eu também ouvi com respeito a Ismael. Eu abençoarei, eu farei frutífero, aumentando bastante seu número. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas eu guardarei minha aliança, 12, com Isaque, a quem Sara dará a luz para ti nesta época, no próximo ano. Ok? Eu estou só querendo ver se na tradução de português ele não perdeu alguma aqui. Eu vou lembrar. Avraham ben Tishim Shana v'Teshamim Bayar Hashem Lavram V'Lavani Hashem Telefnei V'Tamim V'Etna Briti V'Neu B'Ner V'Adot Rabbanot. No 2 tem 1. Vai para Avraham a palavra do Brito Elotim Memória Nini Briti Travet. No 4 tem 1. No 7 você tem 1, 2, 7 você tem 2 vezes aliança. Confere? Só para fazer a letra do Grêmio, que lá eles falam nós outros deles. O que me abriu até de Briti. No 9 tem mais 1. No 10 tem mais 1. No 11 tem mais 1. No 13 tem 2. No 14 tem mais 1. No 19 tem 2. 12.
E no 21 tem mais um. 13. Então a gente, em hebraico, então bateu. Português tem algum lugar aqui? Uma tradução. É aqui, 19. Ele traduz Só tem como, não em português. tem, ele traduz como minha aliança com ele como um eterno tratado. Esse tratado em hebraico é aliança. Ele traduz como tratado. Ok? Então tem 13, bateu. Ótimo. Esse 13, então, é o outro 13 aqui. Ok? Então pulamos o 7. Cadê o 7? Então aí a gente volta para o trecho que nós lemos hoje no início da aula. Vamos lá. Página 42, versículo do 8 ao 17 que a gente leu. Foi o pacto que Deus fez com Noé. Então vamos lá, vamos ler, não? Ok, 8. Então, quem quer ler para mim em português? Deus disse a Noé e seus filhos com ele: Eu mesmo estou fazendo uma aliança Uma vez já. com vocês e com seus descendentes. Depois de vocês, isso inclui toda criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais da terra, com vocês, todos que deixaram a arca, incluindo todo animal sobre a terra. Eu farei a minha aliança 2, ok? com vocês e toda vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é um sinal de que eu estou estabelecendo para aliança 3, entre mim e vocês e toda criatura viva que está com vocês, para gerações eternas. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será como uma aliança, um sinal de aliança entre mim e a terra. Então esse é o quarto, né? Isso. Ok. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris será visto entre as nuvens. Eu então recordarei a aliança 5, que existe entre mim e vocês, e toda alma viva em toda a carne. O arco-íris estará nas nuvens, e eu o verei para recordar a eterna aliança 6, entre Deus e toda a alma viva, em toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal de aliança 7. que fiz entre mim e toda a carne da terra. Ok, então são 7 aqui. Ou seja, que Deus, ele fez um pacto com toda a carne da terra, com todas as pessoas da terra, certo? Que são as 7, está ligado com o número 7. Que são as 7 leis de Noé, 7 leis dos filhos de Noé. Então assim como ele fez o pacto com o povo judeu da Torá, da terra, ele fez um pacto também com toda a humanidade ligado com essas 7 leis, que são os filhos de Noé, que é um movimento que está surgindo cada vez maior, certo? Então uma pessoa, qualquer carne, ele chama de carne, a intenção é qualquer pessoa que guarda para si essas 7 leis, ele está cumprindo com o pacto que ele fez com Deus, que ele tem com Deus. Deus tem pacto com cada um da humanidade e está ligado com essas 7 leis. Então, portanto, esse é o objetivo e a missão de cada ser humano, de guardar as 7 leis. Ele guardando, ele vai estar próximo de Deus, ele está cumprindo o pacto dele com Deus. E assim Deus vai cumprir o pacto com ele também. Ele vai ser amado e querido por Deus, vai ter parte no mundo vindouro e assim por diante. Certo? Então é isso que a gente aprende hoje daqui. Bonito, né? Muito bom. Davi, tem alguma gemática? Noah ou Bnei Noah? Em hebraico? Noah vale 58. Bnei vale 62. 58, 62, 120. Deve ter alguma coisa ligada ao 120, é um número bom, né? Moisés viveu 120 anos. Deve ter alguma coisa, a gente não sabe. Mas com certeza, isso aqui que está ligado com... Isso aqui mostra claramente como Deus quer que todos cumpram esses 7 mitzvot. Essa é a vontade de Deus, do Eterno. Certo?